A história continua no Murcielago e, mais importante, no motor dele. Porque agora tivemos que desmontá-lo novamente e você não acreditaria o porquê. Sabendo o que sabemos agora, você concorda que 100 mil libras foi um pouco alto demais para esse Murcielago? Mas desde que comprei, tenho desmontado o motor e descoberto vários motivos pelos quais esse carro não funciona há mais de 7 anos. Eles apertaram isso com os dedos, mas bem quando pensávamos que estava tudo certo, tivemos que desmontar tudo novamente. O que nos leva de volta ao nosso lugar favorito no mundo, a Lamborghini. Voltei de novo para a compra da semana. Estou me tornando um frequentador assíduo aqui. Mas ver todos os Lamborghinis no showroom só me dá mais motivação para colocar meu Murcielago de volta na estrada. Afinal, esse carro é o meu carro dos sonhos. Eu sempre quis um. E sempre me disseram para nunca desistir dos sonhos. Agora já aprendemos muito sobre o Murcielago e é como se apenas tivéssemos começado. Infelizmente, no último vídeo, soubemos que ao tentar dividir as lentes dos faróis, eles usam vidro em vez de plástico. E a melhor parte disso é que você não compra as lentes separadamente. Você tem que comprar o farol completo por mais de 10 mil libras da Lamborghini. E é a mesma razão pela qual você vê o Murcielago absolutamente imaculado, mas ainda tem as lentes todas embaçadas porque ninguém ousa quebrá-las. Mas tem uma solução para essas lentes de farol e custa apenas 300 libras, mas me ofereceram 1.800 libras por essa lente de farol se eu conseguir retirá-la sem quebrá-la. Então vou deixar isso com o Chris, e se você conseguir tirar, 400 libras são suas. Valeu, Matt! Voltaremos a conversar com o Chris ao longo do vídeo, mas por enquanto preciso colocar o Murcielago na rampa, porque temos trabalho a fazer nos para-choques. No último vídeo, tirei o para-choque dianteiro. E nesse vídeo vou tirar o para-choque traseiro. Depois de tirar as rodas traseiras, pude ver um sistema de 2 amortecedores na suspensão. E parece que foi a iBack quem fez as molas para ele. E muito provavelmente será a Bilstein quem fará os amortecedores. Ambas as empresas são locais para mim, então parece bom quando reconstruirmos a suspensão. Mas quando comecei a remover as grades do para-choque traseiro, encontrei algo. Então aqui está outra preocupação que me deixou um pouco preocupado. Quando vi esse fio ao comprar esse carro, pensei que seria por esse motivo e agora acho que é. Então, tem um fio aqui que pensamos a princípio que poderia servir como uma câmera traseira para os dias de pista. Mas como suspeitamos, esse fio parece que vai para a ventoinha do radiador e depois lá embaixo, ele sai ali embaixo. Definitivamente isso não é da Lamborghini, isso é um problema, porque eles ligaram a ventoinha nele e eles devem ter um botão no carro porque eles devem manter isso ligado o dia todo para a pista, o que é uma possibilidade. Ou então, vocês lembram que a bateria foi colocada do lado contrário e queimou o painel? Possivelmente poderia ter queimado parte da ECU, o que diz para o sistema que tem que ligar o sensor de temperatura, então eles precisam ter um interruptor permanente no carro para ligar o ventilador. Legal. Tem outro fio indo para lá? É uma alta ventoinha, eu não consigo ver. Bom, vamos descobrir se esse aqui vai para um plug. Esse vai para um plug? É. Ok, por algum motivo, isso aqui foi religado. Pode ter sido um acidente, ou pode ter arrebentado os fios e eles terem consertado, ou a ECU está queimada e eles fizeram isso para que possam colocar o interruptor no ventilador do carro. Eu nem sei onde está o botão, eu não vi o botão. E o problema fica ainda mais estranho. Na ventoinha do lado direito do motor está ligada normalmente. Então este, eu suponho, funciona. Mas o outro do lado esquerdo acontece de não ir para um botão. E o fio positivo está conectado diretamente à fonte, fazendo com que a ventoinha ficasse constantemente ligada. Enquanto tento descobrir isso, vamos ver como o Chris está se saindo com o farol. Acabei de ver pela primeira vez a parte de baixo do vidro, mas ele precisou dobrar um pouco, então estou em gelo fino. Então o Chris está progredindo e eu estou progredindo na remoção do para-choque traseiro. Mas falei cedo demais porque o Chris tem más notícias. Não são boas notícias. Tem tipo uma rachadura ali, sabe? Embora tenhamos dado o farol ao Chris no início do vídeo, ele já está fazendo isso há 3 dias. E aí? Segundo dia e ainda nem puxei. Ele está tentando tudo. Já viu vídeos no YouTube, usou limpador de freio para quebrar o selante,
mas essa lente de vidro fornece proteção máxima para o farol. O que é exatamente o que a Surfshark faz quando você está navegando na internet. Porque Surfshark é uma ferramenta VPN, que significa Rede Privada Virtual em inglês. É surpreendentemente forte. Isso criptografa todos os seus dados enviados pela internet para que ninguém possa ver suas senhas ou suas mensagens online, ou apenas ver o que você está fazendo online. Digamos que em dezembro você queira assistir alguns filmes natalinos como Duendes, mas se estiver no Reino Unido, não está disponível no Netflix. O que não é problema para o Surfshark. Se você clicar no canto superior direito e depois mudar a localização para algum lugar como a Alemanha, é só voltar ao Netflix, procurar o filme de novo e ali está ele pronto para assistir. É o melhor momento para adquirir o Surfshark, porque agora durante a Black Friday e feriados há uma oferta especial. Se clicar no link da descrição, você terá 85% de descontos mais 3 meses grátis usando o código Matt Armstrong. Há também uma garantia de 30 dias, portanto não tem nenhum risco. Valeu, Surfshark. Já tô raspando isso há 3 dias. Quebrei em 2 lugares. Tá quebrado aqui. E tá quebrado aqui. Sim. E... Tá, deixa eu mostrar, vai. É isso que estamos pretendendo. É isso que queremos, sem todos esses cacos de vidro toda parte. Tô tentando manter isso inteiro. Assim espero. Mas temos que dizer que vocês puderam ver o quanto o silicone é usado. E não é usado apenas por dentro, também é usado por fora. Em todos os lugares, então tem muito. Esse aqui tá solto. Está levantando. E não tem... eu tô vendo. E não tem nada. Eu tô vendo, ali. Chris. E tudo isso aqui... Sim, Chris. Isso é um mens, Matt. Ok. Eu tô vendo, Chris. Ok, então, definitivamente... eu tô vendo essa aqui também. Não tem nada. Tô vendo isso que você quebrou, Chris. Eu tô vendo onde você quebrou, Chris. Mesmo se eu conseguir tirar inteiro, não vai valer a pena vender. Ele já tá fazendo isso há 3 dias, então... Ok, agora vamos enviar... Esse é o momento decisivo. Deveríamos ter começado com isso, então a parte de trás do farol não teria quebrado. Vamos lá. Nós tentamos absolutamente tudo. Mas quanto mais fazíamos, mais parecíamos quebrar a parte principal do farol. O que só nos deixava com uma opção. E mesmo isso estava se mostrando difícil. Vamos ver se funciona agora. Até percebemos que a parte de trás do vidro pode ser o ponto fraco. Aê! Esse era o ponto fraco. É verdade. Estamos celebrando a perda de 10.700 libras. Ah, meu Deus. Nunca vou recuperar esse tempo. Não tivemos escolha. E parece que agora tenho muita limpeza a fazer. E depois de limpar isso, vamos dar uma olhada na caixa de câmbio. Que não iria desmontar até que vimos esse vídeo que postamos no canal MK2. Oh! Primeira coisa que vamos ver é o rolamento de desengate da embreagem. Queremos evitar substituí-lo, porque na Lamborghini custa 2.800 libras mais impostos. É o rolamento do desengate que empurra a mola do diafragma na tampa da embreagem, que por sua vez libera toda a embreagem. E o rolamento de desengate é empurrado para fora pelo pedal hidráulico. O problema é que quando o rolamento do desengate falha, ele tende a vazar fluido das vedações, que então empurra o fluido sobre o disco da embreagem, fazendo a embreagem escorregar. Então o que vamos fazer para testar se não está vazando e se as vedações estão boas é conectar a linha hidráulica que normalmente iria para o pedal da embreagem, vamos conectá-la a uma bomba que contém algum fluido de embreagem e pressão no sistema. E aí poderemos ver se há algum vazamento nas vedações. Nada, isso é bom. E são boas notícias. Enquanto é um carro normal, enquanto você tiver retirado a caixa de câmbio, você provavelmente substituiria o rolamento de desengate por 3.000 libras. Estou garantindo que tirarei o máximo de vida útil do meu. Mas agora vamos desmontar a caixa de câmbio. E a má notícia é que parece que essa coisa já foi desmontada antes. E quando retiramos a tampa da caixa de câmbio, podemos ver todas as engrenagens e os sincronizadores. E a primeira coisa que faremos é drenar todo o óleo para ver se temos algum sinal de fragmentos de metal. Mas até agora tudo bem, os óleos parecem bem limpos. Não tenho muita experiência com caixas de câmbio, na verdade não tenho nenhuma. Então se for para explicar para você e tentar explicar como isso funciona, eu provavelmente falaria besteira. Mas a única maneira de verificar se algo está errado é visualmente. Podemos ver se algum dos dentes das engrenagens está quebrado ou se algum dos sincronizadores parece áspero, e após uma longa inspeção, parece que está tudo bem, até que notamos algo que está fazendo com que colocamos tudo de volta. Então parece que a cada vídeo encontramos algo novo com o Murcielago. E
Neste vídeo não é diferente. Essa caixa de câmbio não saiu desse carro. Há um e-gear e uma versão manual do Murcielago, e esta caixa de câmbio era um e-gear, pelo que presumimos de qualquer maneira. Esse buraco aqui Bem, não conseguimos encontrar nenhum sensor que entre nele. Não entendo por que está ali. Acontece que aquele buraco é para um sensor de velocidade de transmissão para a transmissão e-gear. E esta é uma caixa de câmbio manual que temos na tela aqui agora e não tem nenhum buraco onde aquele outro está. Então, se mudaram a caixa de câmbio de um e-gear e depois colocaram um manual e então bloquearam esse buraco, ou eu não tenho a menor ideia. Bem, talvez fosse um carro e-gear e eles o converteram para manual, mas todos os Murcielagos de 2002 eram manuais, então não tem a menor chance disso. Então, provavelmente, o que aconteceu é que substituíram a caixa de câmbio manual, provavelmente quebrou ou falhou, como você vê nesse vídeo, e talvez eles só conseguissem uma caixa de câmbio eletrônica para substituí-la. Então, só nos enche de confiança. Tá se divertindo aí? Bom, pelo menos meu pai acha o lado engraçado das coisas. Mas mesmo que possa ter sido um câmbio eletrônico e tem alguns buracos extras nele, não vemos nenhuma razão para que não funcione como uma caixa manual também. Porque o e-gear é efetivamente uma caixa manual automatizada. E fica melhor, fica melhor. Dá uma olhada nesses dois furos aqui que não deveriam estar no topo da caixa de câmbio. E eles foram perfurados. E posso dizer exatamente por que foram perfurados. Porque alguém aqui ficou um pouco corajoso, achamos que com esses dois buracos, parece que eles se alinham com os buracos no topo da caixa de câmbio, mas felizmente eles não passaram pela caixa de câmbio, então foi por pouco aí, galera, valeu! Enquanto isso, voltamos à situação dos faróis. Finalmente, cerca de um episódio depois, conseguimos o motivo pelo qual originalmente tirei as lentes. 2 faróis expostos, e nem é mesmo o preto que está causando essa melagem. Era, na verdade, o vidro meio que embaçado, era quase como se estivesse queimando. Então, foi um bom trabalho tirá-lo e teremos alguns faróis muito bem novos e restaurados. E a razão pela qual tivemos que quebrar o vidro é porque acabamos... Bom, o Chris acabou. Uou! O Chris acabou. Uns 400 libras. Por quê? Por ter quebrado os faróis? Fiquei 3 dias nisso. Deixa eu mostrar. Essa parte fui eu. E essa parte aqui foi você. Essa parte foi eu, mas acho que dá pra ser recuperado. A gente pode colar isso novamente. Isso a gente pode colar de volta. Uma coisa que vamos fazer antes... Bom, acho que vou fazer. Deixa eu saber... Bom, me comprometi a fazer já agora. Essas partes de prata aqui, estou pensando em pintar de preto. E assim vai dar uma aparência mais maligna. E além do mais, eu não acho que alguém já fez isso em um Murcielago. Deve ter uma razão pra isso, mas vamos ver. Acho que é porque não conseguem abrir, eles não conseguem abrir as luzes. Mas eu vou fazer isso e será o único com pequenos círculos pretos. Podemos muito bem torná-lo nosso enquanto estamos aqui e fazer algo único. Mas acho que isso vai ficar bem legal. Também gostaria de lembrar vocês que não estão inscritos que cliquem no botão inscrever-se abaixo, porque é totalmente gratuito e ajuda vocês a se manterem atualizados com a versão do Murcielago. Por agora, adicionei um pouco de primer e um pouco de tinta preta acetinada. E agora sinto que tomei a decisão certa aqui. Os faróis estão começando a se parecer bem maldosos aqui. Mas vocês devem estar se perguntando por que tivemos que desmontar o motor novamente. Como sabem, ainda estamos esperando por uma bomba de óleo aqui para este carro. A bomba de óleo de 3.000 libras que só estará aqui no dia 12 de dezembro. Mas notamos algo que nos fez desmontar este motor. Se olhar embaixo do motor, ou esta é a parte superior do motor, você pode ver todos os cilindros aqui. E a questão é que uma dessas mangas de cilindro custa 499 libras. Mais imposto. E claro, há 12 cilindros, então há também 12 mangas. E originalmente pensamos que esta era... Bom, pensamos que íamos conseguir resolver isso, mas se vocês olharem aqui dentro, dá pra ver alguns arranhões e marcas ao longo da manga. E se houver riscos ou marcas num cilindro, isso pode deixar espaços para o óleo passar para a câmara de combustão.
o que não é bom. Mas eu admito, provavelmente deveríamos ter trocado isso enquanto desmontávamos o motor da última vez, mas quanto mais olhávamos para isso, mais achamos que era melhor fazer. Então, por 499 libras foi muito doloroso. Então já resolvemos o problema no cilindro, mas não foi esse o problema que encontramos. Essas coisas são chamadas de arruelas, e há 4 delas nesse motor. Elas têm formato de meia-lua, e elas ficam bem aqui, 2 na parte superior e 2 na parte inferior, e impedem que a manivela se mova para a esquerda ou para a direita quando a embreagem é aplicada. O problema é que as arruelas não deveriam girar, elas devem ficar no lugar, bem aqui, e a manivela gira ao redor dela. Mas as arruelas que estão aqui estão girando junto com o motor. E não identificamos isso da primeira vez porque nunca tiramos ela do lugar. Mas foi bom que descobrimos isso desta vez. Veja isso, dá pra ver que podemos simplesmente girar as arruelas de encosto. E o que normalmente impede que essas arruelas de encosto girem no motor é que ela geralmente tem uma pequena aba na parte superior. Como na imagem aqui. O problema é que se você olhar atentamente aqui, tinha uma aba nela e ela foi retificada. É muito áspera em cima dessa arruela de encosto. Então por que raios eles fariam isso? Nós temos a resposta. O problema é que só tem uma arruela de encosto com a aba nela. E elas só precisam de uma porque essa não gira porque está em um recesso que ficaria na parte superior do cárter, logo aqui abaixo. Então digamos que a pessoa que construiu esse motor colocou a manivela e depois todos os pistões. E só depois percebeu, oh não, esqueci de colocar as arruelas de encosto. Mas ele não conseguiria colocar a arruela de encosto que tem a aba na parte superior, sem retirar a manivela, porque não há uma maneira de deslizá-la no recesso e girá-la, porque tem aquela aba nela. A não ser, é claro, que você serre a aba e aí consiga encaixá-la ao redor do recesso. Isso é gênio! Então a razão pela qual fomos na Lamborghini foi para pegar as arruelas com as abas nelas, que deveriam ter. Então, é assim que uma arruela deve se parecer. Essa aqui é a outra. E o engraçado sobre isso é que aquela que tinha aba custa apenas 22 libras e 66 centavos cada, mas se precisássemos dessa sem a aba nela, teria custado 181 libras e 63 centavos cada. Mas se você está movendo muito dinheiro, como o cara que reconstruiu esse motor antes, sabemos que você poderia ter comprado esse com a aba nele e simplesmente cortá-la. E honestamente, isso não me choca mais. Nem eu e nem o meu pai jamais reconstruímos o motor da Lamborghini antes. Mas esse tipo de coisa se aplica a qualquer motor. Mas agora você pode ver como a arruela de encosto fica nesse pequeno recesso. E na verdade você tem que colocá-la na manivela e depois deslizar a manivela para dentro. Quando o revestimento superior é colocado, eles não giram, então... Gênio! Fica cada vez melhor. Olha isso aqui. Na minha opinião, acho que essa pequena diferença dos anéis de prata para o preto fez muita diferença. É muito mais parecido com Batman, tipo um morcelago, mas com um rímel. E o que temos nessa caixa aqui deve ser o salvador dos nossos problemas. 399 libras por algumas lentes de plástico da Polônia. Um salve para a Polônia. Tudo que tenho que fazer para selá-los é tirar o selante do para-brisa, colocar uma bela conta na borda e então posso colocar as novas lentes de plástico e, na minha opinião, elas deveriam ser de plástico desde o início. Alguns proprietários de morcelago me disseram que as lentes de plástico derretem com o calor das lâmpadas dos faróis. Mas, a meu ver, se substituirmos as lâmpadas de faróis por LED, não haverá tanto calor como haveria com as lâmpadas padrão. Quero dizer, você só precisa olhar até o Gallardo para ver que ele também tem lentes de plástico. Acho que essas lentes plásticas dos faróis fizeram uma melhoria. Quão bons eles ficam por cerca de 300 libras, são super brilhantes e o encaixe é realmente muito bom. Não dá pra ver nada dos lados, as asas cobrem tudo e com o centro preto agora parece absolutamente irado e parecido com o do Batman. Acho que esse é um trabalho 10 de 10. Talvez você, sua namorada, seu namorado, sua mãe ou seu pai compraram um Money Pit como eu. E vocês podem adquirir os chaveiros de Money Pit com o link na descrição abaixo. Um perfeito e pequeno, o que você diria, tipo um biscoito de Natal? Presente de Natal. Presente de Natal perfeito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, então inscreva-se aí embaixo e dá a sua curtida e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Nunca estive tão feliz em fazer algo na minha vida.
Olha como esse vidro é grosso. Isso é insano. A terceira marcha custa 2.600 libras. Então a terceira marcha é... Tem alguma marcha que a gente prefere que ela suma? Quinta marcha. Quinta marcha é 380 libras.